Mas eu quero falar um pouco do último sentimento, o sentimento de alerta. Senador Randolph, eu creio que essa crise deve servir como um alerta para nós. Primeiro, o alerta de percebermos que quem está bem hoje pode não ir bem em relação ao futuro. E eu creio que a economia brasileira, ela está bem, senador João Pedro, mas ela não vai bem. Basta ver os discursos que nós escutamos aqui mesmo, quando podemos listar alguns empecilhos graves adiante, e empecilhos que você não pode tratar separadamente, porque aí você resolvia um, resolvia outro, mas não, eles são linkados, como se diz por aí. Fala-se, por exemplo, em baixar a taxa de juros. Não se baixa a taxa de juros pela vontade de baixar. Só se baixa a taxa de juros quando a dívida está controlada, quando nós podemos ter gastos públicos controlados. Mas eu quero destacar apenas alguns desses itens que eu sempre coloco como os vetores do mal, em vez dos vetores do bem. A taxa de juros é um deles. É claro que essa taxa de juros amarra nossa economia. Mas como resolvê-lo? Se a gente mantém os gastos altos, exigindo dinheiro cada vez maior, e se a taxa de impostos, a carga fiscal já é tão elevada. Veja como as coisas se ligam na economia. A taxa de juros, ela depende dos gastos públicos. Os gastos públicos, eles dependem diretamente de quanto a gente pode gastar, deve gastar, mas depende também da própria taxa de juros, que financia a dívida para que gastemos mais. Mas não é só isso. Se amanhã decidirmos baixar os gastos públicos, a economia sofre. Não apenas os setores pobres deixam de receber os diversos benefícios que o Brasil de hoje oferece, mas a própria economia deixa de contar com uma demanda que vem dos gastos públicos. Veja como estão ligados juros, gastos públicos, taxa de crescimento. E não é só isso. Todo mundo, e aqui mesmo hoje nós ouvimos, com razão, o senador Randolph reclama da taxa de câmbio. Mas como desvalorizar a moeda, ao contrário, no nosso caso, sim, desvalorizar a moeda sem gerar uma pressão inflacionária? Como? Se a taxa de câmbio hoje ficar como está, nós desindustrializamos o país. Se a taxa de câmbio valorizar o dólar, nós podemos ter uma inflação nesse país, ou pelo menos temos um item da inflação. Item da inflação mais grave ainda se voltarmos ao problema anterior dos gastos públicos. Porque como fazer com que a taxa de câmbio caia e aí aumenta o preço do que a gente importa e quase tudo que a gente consome tem um conteúdo importado. E mais ainda, como fazer isso com os gastos públicos elevados, controlando, desregulando, descontrolando a inflação.